Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao grande circo da realidade. Pois aqui, o espetáculo se desenrola bem diante dos olhos de uma plateia completamente hipnotizada que ri e que chora da própria desgraça sem sequer perceber. Sorria, sorria, sorria! Pois o palhaço desse circo também é você. Olá pessoal, meu nome é Jorge Santos e eu trago verdades que nem sempre são agradáveis de se ouvir. Agora, no último dia 27 de fevereiro, a Band News divulgou uma notícia que, muito embora para muitos possam parecer bombástica, para mim é simplesmente a notícia de uma tragédia enunciada. A notícia em questão foi a unificação do PCC, primeiro comando da capital, com o Comando Vermelho, e ainda possibilitando a abertura de união a outras facções criminosas, transformando em uma só facção, um tipo de Farc brasileira. Graças ao esforço de muitos e uma longa negociação, chegamos ao tão esperado fim. A partir de hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, data essa histórica, o CV e o PCC estão colocando fim a esta guerra e refazendo uma nova aliança. E para ser bem sincero, eu não sei como demoraram tanto para tomar essa decisão. Afinal, analisando a estrutura de um cartel, e é exatamente isso que essas facções são, a unificação delas era um caminho natural. Para mim, não há surpresa alguma. Até porque, como dizem, a união não faz somente açúcar, ela também faz a força. Então, qual é a dificuldade para entender que essa unificação das facções, nesse momento, é a insurgência de uma possível Farc brasileira? Já dizia Lenin, contrariando Karl Marx, a força de uma revolução se encontra no bandidismo. Fortaleça a criminalidade a tal ponto que ela dissolva a sociedade. Entenderam ou querem que eu desenhe? Vale a pena lembrar que o PCC e o Comando Vermelho já se uniram anteriormente, após aquela rebelião em 14 de maio de 2006, após o lockdown, às vésperas do Dia das Mães. E foi justamente devido a essa união que o crack começou a ser vendido em grande quantidade aqui no Rio de Janeiro. Até porque essa foi a principal imposição para a consolidação da aliança para com o PCC. Mas o que isso tem a ver com o momento atual? Após o carnaval, teremos um problema sério, um surto de notícias falsas. Isso já vai começar a assustar a sociedade de uma tal maneira que todos entrarão em pânico. E aí se inicia a primeira fase do primeiro estágio. Em seguida, teremos um crescimento brutal da violência, principalmente no Rio de Janeiro. Guerra entre facções, milícias e policiais, além de ataques generalizados e manifestações. Vale a pena lembrar que no indulto do Dia das Mães em 2006 em São Paulo, ocorreram ataques aleatórios, onde mais de 500 pessoas foram executadas friamente. Isso foi chamado de salve, uma ordem que veio de cima. Recomendo a vocês que assistam o filme Salve Geral e gravem bem essa expressão. Em 2008, ocorreram ataques generalizados no Rio de Janeiro, com queima de ônibus, roubo de carros, morte de policiais, entre outros crimes. Curiosamente, isso ocorreu em ano eleitoral. Mas isso é só coincidência, tá? Não tem nada a ver com essa história. E agora que eu já refresquei a memória de vocês, vamos ligar um ponto no outro. A ordem se estabelece pelo caos. Acabou o carnaval, começa imediatamente um surto de virose, Covid-20 e a 30ª praga do Egito. A população desesperada, fake news rolando solta, medo, pânico, fiquem em casa, economia a gente vê depois. Só que dessa vez vai ser muito pior do que 2020. Aí começa a indústria do medo. Vende-se notícia, vende-se esperança, vende-se muitos remédios
e os empresários lucrando rios de dinheiro. E as eleições de 2026 não tem nada a ver com isso, hein? É só coisa da minha cabeça. Enquanto isso, na calada da noite, enquanto o povo está completamente distraído, leis são aprovadas, acordos são fechados e o povo sem saber de nada, como sempre. Aí, quando as coisas vierem à tona, inicia-se a segunda fase do primeiro estágio. A guerra entre facções, policiais, milícias, o caos generalizado, justamente para causar distração e medo à população. Até porque aí o foco vai mudar. O povo passa a lutar pela sua própria sobrevivência e não pelos seus direitos. Enquanto isso, os meses vão se passando, as eleições vão se aproximando cada vez mais. O povo vai ficando acuado em total desespero. E aí vem a terceira fase do primeiro estágio, a consolidação da criação de um problema. Agora vamos para a primeira fase do segundo estágio. O problema já foi criado. Agora precisamos fomentar o problema e deixá-lo pior do que ele realmente é. Afinal de contas, a sociedade precisa entrar em total colapso. Então, gera-se fake news, notícias por veículos de mídia, influenciadores, notícias de morte atrás de morte, o verdadeiro quadro do inferno. Segunda fase do segundo estágio. Pressão de cima, pressão de baixo. O velho jogo de martelo e bigorna. Por baixo, você é ameaçado por um inimigo invisível. Uma ameaça iminente de morte, por conta de uma fraudemia sustentada por mentiras. E já dizia Joseph Goebbels, o publicitário de Hitler, uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Ao mesmo tempo, por baixo, você é oprimido pela violência e criminalidade ao seu redor. E por cima, você está desamparado pelas autoridades que estão de pés e mãos amarradas. E por fim, reprimido pelos governantes com leis absurdas que retiram todos os seus direitos, rasgam a Constituição bem na sua cara e violam todos os seus direitos garantidos por lei. E se alguém tiver alguma dúvida de que isso pode acontecer, basta olhar para 2020 e relembrar alguns casos bem interessantes. Por mais que eu entenda que o brasileiro tem a memória curta, e bota curta nisso. E aí, vamos para a terceira fase do segundo estágio. A asfixiação total da sociedade, fazendo com que ela clame por qualquer tipo de ajuda, seja ela qual for. E é justamente nesse momento que a população faz o diabo feliz. Lembram que eu sempre falo que para quem está no campo de concentração, qualquer ponta do chicote é tábua de salvação? Então, é sobre isso. Agora vamos para a primeira fase do terceiro estágio. A esperança de um salvador da pátria. Pessoal, esse jogo para mim é tão fácil que eu tenho que me revirar pelo avesso para buscar maneiras de fazer vocês entenderem. Mas vamos lá. Agora o povo clama por um príncipe no cavalo branco. E é aí que começa a surgir um monte de candidato que ninguém nunca viu, mas que já estão lá dentro há muito tempo, recém-saídos da deliciosa fábrica da sem-vergonhice, com discursos prontos, prometendo soluções para todos os tipos de problema. Agora o circo está armado. Eu só quero é tacar fogo no palhaço e puxar o rabo do leão. Segunda fase do terceiro estágio. O acordo já está armado entre eles, previamente negociado. O planejamento é o seguinte: oferecer um monte de candidato porcaria e aí colocar os porcarias veteranos para fazer contratipo, fazendo com que o povo escolha o menos pior entre esses tralhas. Isso sem contar a manipulação das urnas. E aí, vamos para a terceira fase do terceiro estágio. A consolidação da maquete do Sassá no tema.
o salvador da pátria. Um boneco de ventríloco que fala tudo o que o povo quer ouvir, mas que no final não vai fazer um terço do que foi prometido. Eu acredito que agora vocês perceberam o quanto é fácil dirigir esse espetáculo circense. E adivinhem só, a plateia está cheia de palhaços. E um deles, com certeza, é você. Sejam muito bem-vindos ao Coliseu Moderno, onde o povo sangra, chora e se mata entre si para deleite dos soberanos. Respeitável público, eu, Jorge Santos, diretor desse ilustríssimo circo itinerante dos horrores chamado Brasil, tenho a honra de apresentar o magnífico espetáculo Verdades Nada Agradáveis de se Ouvir. Acordem enquanto ainda há tempo e apreciem o show, porque ele sempre tem que continuar.